Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e tá do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Boa noite a quem nos assiste nesse momento, a quem vai nos assistir posteriormente. Hoje estamos com uma programação especial. Nós estamos recebendo 3 convidadas de peso considerável em Ribeirão Preto e região, pessoas de admiração pessoal e coletiva indescritíveis, para nós comentarmos sobre o 8 de março, o mês de março e essa agenda intensa de mobilizações, de atividades, de atos em Ribeirão Preto, e também comentarmos sobre outros assuntos relacionados ao mundo do direito das mulheres, porque nós estamos recebendo aqui Cíntia Pilan, Gabriela Greco e também Silvia Diogo. Então eu já vou passar a palavra para elas poderem se apresentarem, falarem quem elas são e como nós vamos tocar o programa especial de hoje. Fica à vontade, Cíntia. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Silvia, Gabriela. Prazer estar aqui no programa Brasil do Futuro. Meu nome é Cíntia Pilan, eu trabalho com audiovisual há 30 anos, né? E sou uma militante de esquerda, hoje na Resistência Feminista e no Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL. E é uma honra estar aqui com vocês e com essas mulheres potentes. Muito obrigado, Cíntia. É sempre um prazer. A Cíntia aqui, já comentamos durante a semana, é a nossa grande parceira, a nossa grande aliada, uma jornalista aí indispensável para Ribeirão e que está planejando um futuro para um campo progressista maravilhoso, né, Cíntia? Muito obrigado. Espero. Vamos fazer. Vamos fazer as coisas acontecer. Gabi, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Matheus. Boa noite a todos, a todas e a todes. É um prazer estar aqui com essas mulheres incríveis, com você também. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tem que se apresentar também, né? Perdão. Um pouquinho para o povo saber. Eu sou atriz, arte educadora, produtora cultural e também ativista e militante desde a adolescência. Perfeito. Muito obrigado, Gabi, mais uma vez. Obrigada. E estamos com a nossa co-vereadora de Ribeirão Preto, Silvia Diogo, que muitas pessoas conhecem, mas também é bom se apresentar, né, Cíntia? Para quem não é de Ribeirão, saber quem vos fala. Meu boa noite a todas, todos e todes. Como já fui anunciada, sou Silvia Diogo, estou hoje no Coletivo Popular Judete Zilli de Ribeirão Preto, na Câmara Municipal. Sou militante de movimento de mulheres, movimento negro, e a gente discute intensamente essa questão da violência contra a mulher, sobre a vida da mulher. Perfeito, Silvia. E já vamos começar com você, Silvia. Já vamos falar, então, da agenda do 8 de março em Ribeirão Preto, como que o Levante pela Vida das Mulheres organizou essa agenda intensa. A gente viu aí que são vários dias, vários momentos. Rafone, se conseguir também passar para a gente na tela, para todo mundo ter uma noção dos cards, né? São 3 cards, o card de entrada, o card com agenda e um terceiro card também de uma agenda que foi atualizada
posteriormente. Por favor. Boa noite a todos, todas e todos aí que nos ouvem. Eu ainda não tinha cumprimentado vocês. Boa noite, meninas. Boa noite, Rafa. Matheus. Esse primeiro que vocês falam, vê se eu tô enganado. É esse aqui? Sim. Perfeito. Então é isso aí. Quer comentar então, Silvia? Fica à vontade. Então, a nossa atividade, que começou agora à noite, a partir das 19 horas, nós estamos com uma vigília e também vamos fazer uma caminhada no Parque Maurílio Biagi. E por quê? Pela vida das mulheres. Esse é o mote da luta das mulheres, desde nível nacional, estadual e municipal. E nós trabalhamos junto com todas as mulheres da esquerda. Uma coisa que é interessante é esse trabalho que a gente consegue fazer com as mulheres da esquerda, que é a nossa união no mês de março. Assim, no resto do ano também. Mas no mês de março é mais forte para a gente por conta das mulheres que foram mortas por serem obrigadas a trabalhar mais que 16 horas no passado. E é por conta disso que hoje a luta das mulheres é tão forte. Ela é tão necessária, porque hoje muitas mulheres continuam morrendo por ter e querer ser donas de seus corpos. E é por isso que nós estamos nessa luta. Vamos ter a vigília. A vigília já está acontecendo nesse momento. Amanhã nós vamos estar na Esquina Democrática. Nós, mulheres de esquerdas, vamos estar lá divulgando ou falando sobre o feminicídio, falando sobre a violência doméstica, falando um pouco da escala 6x1, até porque essa escala 6x1 precisa ser votada para que o povo brasileiro, homens e mulheres, tenham condições de ter 2 dias na semana para estar com a família. E a gente sabe que já tem uma discussão aí questionando o que as famílias vão fazer esses 2 dias em casa. Nós temos muito o que fazer em casa nesses 2 dias que a gente está buscando. E a luta não é só das mulheres nessa questão, é também do homem trabalhador, porque ele também precisa ter esse tempo, ele também precisa estar com a família. E, nesse momento, homens e mulheres estamos pela luta da escala 6x1. E agora, se a Cíntia e a Gabi quiser falar mais alguma coisa sobre as nossas atividades. E no dia 12 de março, nós também estaremos homenageando algumas mulheres no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, que será indicado pelos vereadores da Câmara Municipal, né? Vereadores e vereadoras, que vão indicar mulheres para estar sendo homenageada no dia 12 de março, a partir das 19 horas, no Teatro Municipal. E tem outras agendas aí, né? Tem. Será que é esse card aqui da agenda completa? É esse Exatamente. mesmo. Aqui na minha tela tá pequenininho, eu não enxergo. Acho que vocês conseguem enxergar aí, né? Sim. Quer falar um por um, Gabi? Comentar da programação, mesmo que já passou, né? A gente já tá na sexta-noite. Sim. Mas seria importante para quem nos ouve, para quem nos assiste, saber tudo que vocês organizaram, que, né, é uma agenda intensa. Sim. A vigília que está acontecendo hoje, né? A leitura também para mover o mundo da resistência feminista, que é no dia 11/3. E no dia 12, a homenagem que a Silvia falou também, lá no Teatro Municipal, ali no card da Teatro de Arena, mas é no Municipal, em frente ali, né? É um ato também, um evento muito importante. A gente tem também um da JPT, que não está nesse card, e é amanhã no PT. A juventude do PT também vai fazer uma roda de conversa às 3 horas na sede do PT. Perfeito. E relembrando também que o Levante pela Vida das Mulheres, né, que puxa toda essa organização, fez evento no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, fizeram 2 eventos. E antes de passar para a Cíntia, algo que a gente sempre fala em toda reunião da Frente Democrática Regional, sobre a Clara Zetkin. E a Clara Zetkin é quem, de fato, construiu o 8 de março. Muitas pessoas acham que o 8 de março, na verdade, é uma data comemorativa de brincadeira ou comercial. Na verdade, não. Clara Zetkin, uma alemã, comunista alemã, que, de fato, lutou bravamente e teve a ideia da Frente Ampla contra o fascismo lá atrás. Na primeira, né, conferência da mulher comunista, ela entendeu que era necessário um dia, juntamente, como as meninas organizaram aqui, uma agenda intensa,
naquele momento, para unir a classe das mulheres por melhores condições de trabalho, como a Cíntia falou, 16 horas por dia, contra o trabalho infantil e também o direito ao voto. Então, para a gente pontuar e não deixar de esquecer quem de fato iniciou essa data, que é uma data histórica que todo mundo conhece, que todo mundo respeita, independente do espectro político, foi Clara Zetkin, uma comunista alemã que de fato lutou contra o fascismo e tem a sua importância histórica absurda. Para variar, né, as mulheres sendo apagadas da história, Sempre. né? Mas a Clara também é um exemplo disso. E mostra como o capitalismo mudou muito as coisas, né? Mudou essa data, quis ressignificar para uma data de comemoração que não é uma data de comemoração, é uma data de conscientização. A gente precisa falar e debater sobre o assunto, né? Os homens também precisam de começar a falar sobre o problema do patriarcado, porque o patriarcado, ele reincide todos os corpos. Tanto os homens quanto as mulheres sofrem com o patriarcado. Então, isso precisa de ser compreendido, isso precisa de ser falado e precisa de ser entendido, né? Tanto por homens quanto por mulheres. Os homens também têm uma força que gera sobre os corpos masculinos, que é aquela questão de o homem não chora, o homem tem que ser o provedor, isso é um peso muito grande, tanto que o homem tem dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos, e 80% dos suicídios que acontecem no mundo são masculinos. Então, assim, o patriarcado ele incide em todos os corpos das mulheres negras. Então, assim, a gente precisa de falar sobre isso, a gente precisa debater, expandir essa situação para as pessoas entenderem, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente nomeia. A gente só consegue mudar aquilo que a gente dá um nome, que é o tipo de agressão. Quando a mulher que sabe, quando ela tem o letramento do feminismo, ela consegue enxergar as situações. E a partir do momento que a gente nomeia, a gente consegue fazer a mudança. Perfeito. Falando nisso de nomear discriminações múltiplas, Gabi, a gente sabe que muitas vezes as violências são reduzidas em um tipo, em dois. Muitas vezes até as pessoas não conhecem o significado do que é um feminismo, do que é um feminicídio. E a gente tem até esse problema de conseguir nomear e explicar termos que estão rodando na internet, que estão rodando em conversas, que já se popularizaram. Mas há outros termos, há outras violências que são apagadas, nessa função mesmo de apagamento. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, se fosse possível. Sim, claro, Matheus. É importante a gente falar do transfeminicídio, né? E do lesbocídio também, né? Que são dados alarmantes. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e LGBTs também no mundo, né? E dentro do próprio feminicídio, a gente tem o lesbocídio. Não é falado, mas está enquadrado também no feminicídio. Embora a gente foque bastante na violência doméstica, as violências são diversas, né, variadas, né, do feminicídio. E o lesbocídio é uma delas, né? As mulheres lésbicas ou bissexuais, quando lésbicas sofrem ainda mais opressão por irem justamente contra esse sistema do patriarcado, que a Cíntia comentou, né? Onde já se viu uma mulher se relacionar exclusivamente com mulher, não depender, não gostar, não se relacionar com homens. Então a violência fica ainda mais grave, né? E o transfeminicídio também, que mesmo dentro dos seus próprios lares e nos relacionamentos, ele tem uma característica diferente quando mulheres trans sofrem a violência com os seus parceiros, né? Isso também pesa dentro até próprio do relacionamento de uma mulher trans. Infelizmente, nós não temos dados do lesbocídio, por exemplo, atualizados. A gente tem o último dado, que foi uma amostragem, né, de 2014 a 2017, em que as mortes de mulheres lésbicas cresceu 247%. Nossa. Agora, isso foi até 2017. Imaginamos nós que esse dado está muito maior. Não teve mais pesquisa ou não tem mais dados divulgados? Não, um dado tão fiel assim e uma pesquisa tão grande, não, né? Foi uma pesquisa feita por uma universidade do Rio de Janeiro,
né? Então a gente depende de universidades, né, dessas organizações, instituições se colocarem, né, fazerem essa pesquisa. Foi feito durante 3 anos, né, foi bem séria a pesquisa, mas a nível governamental, né, outro tipo de dado a gente não tem, né, até mesmo na saúde a gente não tem dados. Por exemplo, no atendimento de saúde a gente não consegue saber quantas mulheres são lésbicas, bissexuais, quantas pessoas trans. Então a população LGBTQIAPN+, sofre muito por conta disso, né? Tem esse apagamento da população LGBT+, e das mulheres também dentro dessa população, né? Das mulheres lésbicas e trans ainda mais. É uma violência ainda mais marcante, né? Eu quero só frisar uma característica do lesbocídio, por exemplo, que ele é um pouco diferente do feminicídio mais falado, mais comum, né? Que ele acontece por pessoas desconhecidas da vítima, normalmente. Diferente daquela violência doméstica, do feminicídio mais falado, né? São mulheres lésbicas que são assassinadas e também sofrem violências, espancamentos também, quando a gente não vai falar das mortes, né? Acontece também por pessoas desconhecidas. Um cara que viu, seguiu, acompanhou a rotina e praticou essa violência contra ela. Complexo, mas indispensável, e é isso que a gente pretende com o programa e pretende também com nossas convidadas, mostrar a verdade, por mais que quem nos assiste, quem vai nos assistir, seja dolorosa, é a verdade. É algo que nós falamos durante a semana, eu pontuei isso e vou pontuar o máximo possível, e que bate muito no que a Gabi disse. Pesquisa de dados, levantamento de dados, não é brincadeira. Não é brincadeira, por exemplo, você receber o IBGE e não responder ele. Não é porque, eu quero saber quantas pessoas moram na sua casa, eles vão entrar aqui. Não, gente. É uma questão de organização da sociedade. Se você não sabe como está aquele bairro, você não consegue levar uma questão de saúde pública, você não consegue até mesmo fazer um planejamento de creches, se você não tem os dados, quantas crianças tem ali. Então é alarmante, sim, o último dado ser 2017. Isso a gente tem que fazer uma autocrítica também, a nossa também situação eu também de governo. Isso. E mais do que isso, se foi 2017, Gabi, a gente foi antes da era antes, Bolsonaro ainda. Exatamente, então, que eu pensei. Não é só uma questão de tempo, é uma questão de que a gente passou por um momento bem conturbado. E assim, para quem nos ouve, para pontuar, e a Silvia vai falar bastante do feminicídio agora, da violência doméstica também, da escala 6x1, da economia do cuidado. Mas para quem nos ouve, por que existe, então, feminicídio, lesbocídio e outras discriminações múltiplas? E não existe a morte declarada do homem? Por uma questão simples, gente. Até a própria lei brasileira, que ela tem uma dificuldade séria, e a gente falou ontem isso, de usar termos simples, termos de fácil compreensão. No caso do feminicídio, ela é de fácil compreensão. O feminicídio ele existe em razão do sexo feminino, em questão do gênero. Por que não existe, então, a morte do homem? Porque não se mata exclusivamente o homem por uma questão de gênero. Se mata a mulher, se mata uma mulher lésbica exclusivamente por conta da questão de gênero, porque ela é uma mulher lésbica. É exclusivamente por isso. Não é porque essa mulher lésbica tinha alguma questão social com outra pessoa, elas eram brigadas. Não é por conta disso. Essa pessoa foi morta por conta de ser uma mulher lésbica. Não era nem por conta dela ser a Gabriela, a Silvia, a Cíntia. Ela era por conta de ser uma mulher lésbica. A gente precisa sim pontuar isso para que as pessoas possam entender o porquê a gente fala tanto das discriminações e não fala do homem. Em razão do sexo feminino, em razão da condição de gênero. É isso, Silvia, fica à vontade. Exatamente. Nós temos um caso em Ribeirão Preto que aconteceu em 2016, que é o caso da Luana Barbosa. A Luana Barbosa sofreu violência por parte da polícia e, no entanto, até hoje, o caso Luana Barbosa não teve resultado. Os policiais ainda não foram a julgamento. E por quê? Pelo fato de Luana Barbosa ser uma mulher lésbica e negra. Exato. A questão das leis no nosso país, a gente cria as leis,
Mas nós temos que fazer a lei funcionar. E quem tem a função, obrigação de fazer com que as leis funcionem é o povo. E o povo, na maioria das vezes, não tem conhecimento da lei. E é por essas e outras que muitos homicídios, feminicídios, lesbofídios acontecem por conta desse desconhecimento. Nosso povo precisa ter mais acesso às informações. Por exemplo, a questão da violência doméstica. A questão da violência doméstica deveria ser já uma matéria de estar lá na educação. Sim, com já certeza. Passou do tempo. A Lei Maria da Penha, esse ano, completa 20 anos, gente. E até hoje ela ainda tem alguns percalços. Por que a mulher que tem a medida protetiva, ela ainda continua morrendo? Porque falta uma ação mais efetiva por parte do Estado. É o que eu acredito, é o que os movimentos acreditam. O Estado teria que, a partir do momento em que aconteceu a primeira audiência, ele teria que sair com tornozeleira de dentro da audiência. Ele saindo com tornozeleira, essa mulher não correria risco dele estar próximo dela, porque a hora em que ele estivesse próximo dessa mulher na rua, a tornozeleira ia apitar. Ia acontecer o que com ele? Ele ia ser enjaulado. Por que não se cria essa política no Estado ou no Brasil? Nós precisamos mexer no bolso dos homens que cometem violência doméstica, nos homens que cometem feminicídio. Precisa. Porque não existe lei que vai fazer com que o feminicídio diminua se não mexer no bolso. Concordo. Nós já acreditamos nisso. E estamos apostando no que? Não para já, porque eu sei que é uma questão que tem que ser aprovada pelo Congresso. Mas, a partir do momento em que mexer no bolso desse homem que é agressor e que é o feminicida, com certeza a violência doméstica, o feminicídio diminui. Nós temos certeza disso, porque a hora que mexe no bolso, dói, né? Porque você vai ter que pagar alguma coisa. É o que acontece com a pensão alimentícia, né? Exatamente. A única forma é essa. Eles só vão presos por conta da pensão alimentícia. Fora disso, a prisão não acontece. Então, nós do movimento de mulheres, nós que atuamos com a questão da lei, nós precisamos pensar a lei mais efetiva para a questão do feminicídio, do lesbofídio também, porque a gente precisa estar criando leis mais fortes e os movimentos tendo acesso, fazer com que essa lei saia do papel. Porque enquanto a lei estiver no papel, é uma lei inócua, né? Está no papel, ela não está em funcionamento. A Lei Maria da Penha só saiu do papel porque teve toda uma situação, né? Que foi, afinal de contas, foi depois de 30 anos que eu esqueci o nome dela. A Maria da Penha. Foi depois disso que essa mulher sofreu violência por 30 anos. 3 vezes tentativa de homicídio. E essa mulher não morreu, porque não tinha que morrer mesmo, né? E o movimento de mulheres e algumas ONGs foi quem obrigou. Porque a Lei Maria da Penha também não veio gratuitamente, não. Os movimentos tiveram que chegar lá e dizer, olha, presidente, nós queremos uma lei que de fato vá diminuir a violência, a morte das mulheres no Brasil. Aí alguém pode perguntar, mas diminuiu a violência? Diminuiu a morte das mulheres? Não, mas existe a lei. E a lei funciona. A gente precisa fazer essa lei funcionar cada vez mais. E somos nós, mulheres de movimento, mulheres que lidam com leis, mulheres que levam lá na ponta a proposta de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, é que vai fazer com que a coisa mude. É por isso que a gente trabalha também a política do cuidado. Porque quem cuida de quem cuida? Não tem. Nós não temos uma política de cuidado no nosso país. Aliás, foi criada, mas agora ela, agora ela tem que sair do papel, vir até chegar no município. Exato. Mas nós precisamos estar mais atentas às políticas públicas que são criadas pelo governo federal, porque é na ponta que ela vai ser efetivada. Exatamente. É na ponta. Em Ribeirão Preto, nós temos todas as entidades que atendem à questão da violência doméstica no município. Mas nós não temos um centro de referência que vá atender a mulher em situação de violência.
há mais de 20 anos que a gente luta para que Ribeirão Preto tenha um centro de referência e atendimento à mulher. Hoje nós temos a seção mulher, mas a seção mulher ela é mínima, porque, na realidade, precisa de uma equipe multidisciplinar para atender essa mulher em situação de violência. Há quanto tempo que a gente luta, que a gente discute para que a vida das mulheres tem que ser mais valorizada. E não é somente no momento em que essa mulher sofre violência. Não é somente no momento em que uma mulher é morta. Lembremos nós do caso Nicole. Quanto tempo faz que a Nicole foi morta? E outras. A Nayara, que é mais recente, que aconteceu em São Paulo. E a gente continua, as mulheres, a violência contra a mulher continua sendo estatística e precisa deixar de ser. Hoje, o DIEESE soltou um material muito bom, eu ainda não tive a oportunidade de ver, só dei uma corrida de olho, que fala sobre a questão da violência, a situação das mulheres no país. Nós precisamos nos apropriar disso. Qual é a situação da mulher que trabalha numa empresa brasileira? Qual é a situação da mulher negra e periférica? Qual é a situação da mulher que hoje se encontra desempregada? Nós temos lavanderias comunitárias em Ribeirão Preto? Não temos. Nós temos alguns serviços que, de fato, vão atender a demanda das mulheres? Não temos. E é isso que a gente precisa lutar para que saia do papel. Nós temos um projeto lá na Câmara Municipal chamado Cozinhas Comunitárias. O que seria esse projeto? Instalar algumas cozinhas comunitárias em alguns espaços da cidade para que essa mulher, quando, por exemplo, essa mulher no final de semana não quer fazer comida, mas a cozinha comunitária está lá. O pessoal vai estar lá desenvolvendo, fazendo a comida. Nós vamos lá comprar comida para o almoço, para o jantar. Há muitos anos, aliás, na década de 80, no estado de São Paulo tinha muita. Era lavanderia comunitária, era padaria comunitária, era restaurantes comunitários. Gente, nós precisamos juntar pessoas para não só em atos públicos, mas nós precisamos juntar pessoas para falar de coisa boa, para dar risada, para dialogar. A gente não consegue fazer isso mais. A gente só consegue se juntar nos atos, nos movimentos. A gente precisa ter mais tempo. E tempo, para a gente construir esse tempo, ele precisa ser construído com todo mundo, homens e mulheres. A questão da violência doméstica precisa ser uma matéria na educação. Tem que ser. Tem que ter. Porque, senão, a política da violência ela não vai mudar. Ela precisa ser efetivada na ponta. E, muitas das vezes, a gente não consegue fazer isso. Até porque o poder público, muitas vezes, vai alegar a falta de condições. Mãe, haja vista. Delegacia da Mulher 24 Horas. Foi instalada no final do ano passado, a Delegacia 24 Horas. Até hoje, ainda não tem o local onde a Delegacia da Mulher 24 Horas será efetivada. E nós temos uma rede protetiva em Ribeirão Preto, que ainda não é institucional, mas essa rede se reúne a cada 2 meses, a gente discute a questão do Plano Municipal de Política para as Mulheres. Nós estamos discutindo isso dentro da rede. Mas, no entanto, a gente precisa de efetividade das ações. E aí só vai ter efetividade se o governo municipal chegar e dizer, vamos fazer. O que vocês querem que seja feito? Perfeito. Mas isso é Mas mais essa difícil. questão da educação e a ignorância, né? Ela é muito necessária para muitos, para a branquitude, né? Se a gente for falar a verdade, a branquitude necessita das pessoas ignorantes. A questão da educação, ela é base para tudo. A educação Sim. sexual para crianças, meninas, dentro da escola, ela é
urgente e necessária. Porque as meninas, quando a gente fala em educação sexual, a gente não está falando que a gente vai ensinar meninas e meninos a fazer sexo. A gente está, na verdade, falando que essas crianças precisam de aprender a se defender, a saber que aquilo lá é proibido, a quando que você pode... A criança tem que saber dizer não, avisar algum outro adulto quando alguém mexe nela, né, no corpo da criança. A criança tem que saber que aquilo é errado. Porque o maior problema da questão do abuso de menores, de meninas e meninos também, que acontece, é que as crianças não percebem que estão sendo abusadas. Elas vão perceber lá com a adolescência, depois, quando ela está mais velha, que ela começa a pensar no que aconteceu enquanto criança, aí ela vai perceber que ela foi abusada. Então, essa questão de deixar as meninas na ignorância é uma coisa assim que é uma coisa terrível. A gente tem que começar a falar sobre a importância de ensinar e educar essas crianças, todas as crianças, para elas conseguirem, né, chegar e saber, ter consciência do que é um abuso, do que o tio, o vizinho, porque assim, o pior lugar mais perigoso para uma mulher e para uma criança hoje é dentro de casa. É dentro de casa. É o vizinho, é o primo, é o tio, é o marido, é o pai. Entendeu? Que essas pessoas que abusam, elas abusam psicologicamente, abusam fisicamente, abusam sexualmente, abusam de N formas. E é importante a gente ter consciência. É muito importante a gente ter essa consciência. A consciência de que cada tipo de abuso, como ele funciona, como que funciona o ciclo da violência. Exatamente. Se a gente tem esse conhecimento, a gente consegue identificar com muito mais rapidez. Inclusive quando acontece com os nossos filhos e filhas. A gente tem que ficar atentos. Pais e mães, fiquem atentos com seus filhos. Porque hoje, com o celular, um abusador entra dentro da sua casa e você não percebe. Abusa da sua criança. A gente tem que falar sobre leis também, sabe? Que é a regulamentação das redes sociais. Hoje tem homens que vendem cursos de como odiar mulheres. Coaches de misoginia. É um verdadeiro absurdo que isso exista. Que isso esteja liberado. Um homem vender um curso de como odiar as mulheres. De como tratá-las como objeto. Existe lá o Calvo do Campari e afins, amigos, e todos eles lá, dessa comunidade de Repil, eu fiquei horrorizada quando eu vi isso. Eles têm uma tabela que chama VSM, eu não sei se vocês já ouviram falar, Valor Sexual de Mercado. Nossa. Que isso, gente? Eles vão tabelando as mulheres pelo valor sexual de mercado. A partir dos 30 anos, seu valor sexual de mercado cai. Se você faz faculdade, seu valor aumenta. Se você já fez sexo com vários homens, seu valor cai. Eles vão valorando a mulher pelo VSM, é uma coisa horrorosa. VSM, isso, valor sexual de mercado. É assim que eles estão tratando a gente. Então a gente precisa de pensar numa lei. Hoje eu defendo que precisa de uma lei que caracterize a misoginia igual ao crime racial. A gente precisa de falar sobre isso. As leis não resolvem tudo, como a Silvia falou. Não resolvem. A gente precisa da educação. A educação é base para tudo. Mas essa lei barraria esse tipo de situação. De homens dentro da internet divulgando e falando com as nossas crianças, ensinando os meninos a serem misóginos. Cada vez mais cedo, os meninos estão misóginos. E homofóbicos também. E homofóbicos. Isso está dentro da escola, sabe? Eles estão alcançando cada vez mais cedo essas crianças, esses meninos. E é isso que está perigoso. Porque, assim, a gente acha que os homens estão sofrendo. A gente sabe que os homens estão sofrendo com essas questões do patriarcado. Mas quando eles percebem que a mulher tá independente, saiu, tá estudando. Hoje, mais de 50% das mulheres que estão na faculdade, pessoas que estão na faculdade, são mulheres. As mulheres estão procurando educação. Então, assim, é uma coisa que não tem como eles barrarem. Exato. Daí eles, em vez de criarem uma conscientização
sobre o que é o patriarcado, sobre o que está acontecendo, eles desembocam e não, nós precisamos de nos masculinizar ainda mais. Perfeito. Vocês já perceberam que a gente tem tema e debates pra gente ficar até de madrugada aqui. A gente vai passar 2 vídeos que nós temos por hora. Um vídeo de uma mensagem da co-vereadora junto com a Silvia Judete. Estamos esperando os vídeos também da Perla Müller e também da Duda Hidalgo, também são outras 2 vereadoras aqui em Ribeirão Preto que representam o nosso campo, para mais do que isso, que efetivamente lutam pelo direito das mulheres, porque a gente sabe que apenas ser e não defender, a gente tem uma contradição ali. Mas antes de pautar isso, falando um pouco do que a Silvia disse, do que a Cíntia falou, e depois a gente vai passar para a Gabi, de fato, gente, nós falamos isso algumas vezes já essa semana. A gente precisa, antes de tudo, ter a garantia de um direito para depois nós lutarmos pela efetivação desse direito. Porque a luta por um direito, ela nunca é fácil, ela é uma luta histórica que vem muito dos movimentos sociais e dos movimentos ativistas independentes, dos partidos políticos que realmente estão preocupados com a garantia de um direito e não individualistas. Então, o caso da Maria da Penha, por exemplo, só realmente conseguimos essa lei que completa 20 anos esse ano porque houve uma mobilização intensa no país, houve uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela condenou o Brasil naquele momento, dizendo: Brasil, resolva essa situação, senão nós vamos levar o caso para a Corte Interamericana, porque nós temos a comissão no primeiro degrau e a Corte no segundo. O Brasil logo entendeu que ele vivia um problema social gravíssimo e fez a Lei Maria da Penha, que infelizmente e de forma absurda, de forma sorrateira, que para mim falta até adjetivos, sobra e falta adjetivos para dizer a postura de parlamentares da direita não democrática em apagar o que a Maria da Penha sofreu, em dizer que essa lei não serve de nada, porque como a Silvia disse mesmo, de fato a violência ela não diminuiu, mas a partir do momento que nós temos uma lei que garanta a análise do cenário, que possa realmente dar condições de dignidade para essa mulher, nós teremos dados. Antes disso nós não tínhamos dados, nós vivíamos realmente a Deus dará. Então, vamos passar o vídeo da Judete. A Gabi vai comentar um pouco sobre tudo que foi falado, a Silvia, né, como parceira de gabinete também vai, e a gente segue para também passar depois um vídeo da Gleisi Hoffmann com uma novidade importantíssima do que a Silvia falou, da necessidade de tornozeleiras eletrônicas, da necessidade de acompanhar esses agressores para impedir. E o governo do Brasil, o governo popular brasileiro, vem com uma novidade que saiu ontem de extrema importância. Vamos lá, Rafones? Bora. Começa em silêncio mesmo, tá certo, viu? Tá fechado o áudio aqui? Não, o nosso fica aberto, fica à vontade. Esse é o material para amanhã, que a gente vai tá amanhã no... parte do material. É um material que vai ser levado amanhã pro... O 8 de março agora é uma conquista do movimento. Tem que aumentar um pouco, Rafones. No Brasil e no mundo. Fruto, resultado de uma luta constante pela emancipação, autonomia, pelos direitos humanos das mulheres. Desde a década de 70, nós celebramos com denúncias, com atos políticos, com muito trabalho reflexivo e revolucionário, a situação das mulheres no Brasil. E agora, no ano de 2025, de 2026, uma data essencial e, principalmente, não podemos nos calar frente à escalada, ao número absurdo de feminicídios que vem acontecendo no Brasil. São mais de 1.470 mulheres só em 2025. Uma mulher estuprada a cada 6 minutos. Anualmente, cerca de 4 milhões de mulheres acionam o serviço de justiça no Brasil. Isso é resultado de uma educação, de uma cultura machista, patriarcal, racista e capitalista.
um conjunto de regras, normas ideológicas que oprimem, dominam e exploram as mulheres até os dias de hoje. Aqui em Ribeirão Preto, faremos uma vigília no Parque Maurílio Biagi, em prol, em celebração de todas as mulheres que não poderão voltar para casa, mas também de todas as mulheres e meninas que estão dentro de casa e que sofrem cotidianamente a violência doméstica. É preciso conhecê-las, é preciso denunciá-las e, mais que tudo, é preciso que mulheres e os homens comprometidos com uma educação antimachista possam se unir e fortalecer todos os movimentos em prol dos direitos humanos, da democracia, da soberania e principalmente de uma vida plena e liberta para todas as pessoas, sobretudo as mulheres. Parem de nos matar, basta, pela vida de todas as mulheres, porque nós não estamos sós, é que o 8 de março existe. Venha participar conosco dessa luta, desses trabalhos. Nós acreditamos que piamente, somente através da união, da conscientização, sensibilização, mas sobretudo de um compromisso político, histórico e cultural, é que nós conseguiremos transformar a educação, as relações humanas, fazendo deste mundo um lugar melhor para que as meninas possam viver, para que as mulheres possam viver e que o mundo seja mais justo, mais igualitário e fraterno para todas as pessoas. 8 de março é dia de luta, é dia de reflexão, é dia de protesto, é dia de estarmos vigilantes. É isso aí. Perfeita. Maravilha, obrigado, viu, Judete? Perfeito. Gabi, passando a palavra para você, e fique à vontade para comentar o que você achar necessário a partir do vídeo que a gente conversou, mas eu queria te fazer uma provocação. Estamos no ano de 2026 e nós precisamos de um cartaz gigantesco que é sobre "Parem de nos matar". Sim. Isso não é um atraso civilizacional, não é nenhuma questão social. A gente parece que está num nível civilizacional atrasadíssimo. Exatamente. É um absurdo, né? A gente pedir para parar de nos matar. E você sabe que a morte é a última consequência, né? O quanto cada mulher sofre diariamente, violência física, psicológica, todas nós aqui, né? A gente luta por uma sociedade mais igualitária, né? Pelo dia a dia, em que a gente é cortada no momento da nossa fala, nos espaços que a gente frequenta, no ambiente de trabalho por ganhar menos que os homens, por exemplo, as oportunidades que não aparecem para uma mulher como para um homem, né? O xingamento no trânsito, quando vê que é uma mulher também tem mais violência, né? Então, a gente está falando de um atraso civilizatório, sim, imenso, só que do nosso cotidiano, das relações cotidianas a gente precisa falar, né? Para além das mortes que são absurdas, é um absurdo a gente chegar nesse nível, né? A cada 44 minutos uma mulher é assassinada, segundo os dados do ano passado, que aumentaram, né, as mortes. Para além das mortes, como é no dia a dia? Né? O que acontece no nosso dia a dia que nos deixa completamente doentes, psicologicamente, mentalmente, né? O que acontece dentro do lar de cada pessoa. Falando da minha realidade, né, da minha pauta especificamente, né, eu tô ligada à pauta de mulheres, mas também LGBT+. O machismo e a misoginia, eles são tão fortes que até mesmo numa relação entre duas mulheres, a gente encontra o machismo e a misoginia. A gente encontra também violência doméstica, porque estamos inseridas nesse sistema patriarcal, machista, misógino, violento com as mulheres, né? Então, o sistema é machista, misógino e heteronormativo. Então, a gente vê até reproduções heteronormativas até dentro dos nossos relacionamentos, muitas vezes. É outra coisa que não é dita também. E a violência doméstica com mulheres que se relacionam com mulheres também.
existe também, né? A Cíntia falou dos abusos e dos estupros, e a gente pode falar dos estupros corretivos com as mulheres lésbicas, por exemplo, né? Tem uma amiga minha que se entende como bissexual, né? Ela falou assim, que quando ela fala que ela é bissexual numa balada, por exemplo, ou para homens que estão chegando nela, é mais tranquilo do que quando ela tá de saco cheio e fala, eu sou lésbica, aí que eles investem realmente em cima dela, né? E eu vivo essa realidade junto com a minha esposa, é muito perigoso a gente sair, mesmo que não demonstre, né, afetividade. Então a gente precisa de educação, como vocês já falaram, né? A gente precisa educar as nossas crianças dentro das escolas para que elas repliquem em seus lares. Precisa educar os adultos também que estão aí reproduzindo o que foi aprendido, o que é aprendido cotidianamente, né? E precisa também educar esses homens que estão na nossa sociedade, seja mexendo no bolso, como a Silvia falou, tirando oportunidades, por exemplo. Um agressor, por exemplo, alguém que foi condenado não deveria prestar um concurso, por exemplo. Sim. Eu acredito nisso, que deveria começar a mexer dessa forma, falando, não, você é agressor, você foi condenado, então você está barrado nisso, nisso e nisso, né? Eu acho que quando a gente começar a mexer como você falou, a gente é individualista, no individualismo da pessoa, né, do cara, né, do homem, que é o principal agressor, né, das mulheres, quando a gente começar a mexer no individualismo e, vamos dizer, nos privilégios que o homem tem nessa sociedade patriarcal, e com a educação também, eu acho que a gente começa a caminhar, né? Porque a gente tratar o efeito e não a causa é que é o problema. A gente fica tapando o buraco, tratando o efeito e não a causa principal. Exato. Né, que Perfeito. É essa nossa sociedade machista, misógina, patriarcal e heteronormativa também. Nada, não me entendam mal, nada é contra os relacionamentos heterossexuais, mas a nossa sociedade é heteronormativa e ela vê dessa forma, né? A criança transexual, transgênero, que já se descobre desde a infância, que também sofre violência dentro de casa. Então a gente precisa começar a tratar dessa forma. Perfeito, perfeito. Rafones, você tem o vídeo da Glaze para a Silvia comentar dessa nova medida do governo federal? Tenho sim, tá na mão aqui. Vamos lá. Só um minuto, deixa eu conferir já o áudio dela, porque o outro tava baixinho, né? No começo foi um pouquinho. Vamos lá, Glaze. Achei. Deixa eu pôr aqui a Gabi primeiro. Vamos lá. Os agressores usam tornozeleira eletrônica, mas as mulheres não têm nenhum mecanismo de monitorar os agressores. Elas não sabem se eles estão chegando, aonde eles estão, como é que faz. Então nós estamos fazendo um pacote tecnológico que vai ser iniciado agora no mês de março, com a compra disso, e o governo federal vai oferecer isso para que os estados mudem o monitoramento em relação aos agressores de mulheres e para que ela possa também ter esse monitoramento. Se ela vê que o agressor está se aproximando, ela poder acionar ajuda ou o botão do pânico ou telefonar. Chama Alerta Mulher Segura. São ações que a gente vai começar em março ou que vai realizar no mês de março. A primeira delas é uma operação para cumprimento de mandados de prisão. São mais de 1000 mandados de prisão expedidos que têm que ser cumpridos, ou seja, agressores que têm que ser presos. Também vamos começar agora em março os atendimentos psicológicos para saúde mental de mulheres em situação de violência. A previsão pelo Ministério da Saúde são 3,5 milhões de atendimentos que vão ser feitos a partir de agora. E isso é muito importante para a saúde mental das nossas mulheres. Também vamos fazer a implementação de protocolos padronizados. Hoje a gente não tem protocolo padronizado. Cada estado segue um protocolo, cada estado tem o seu jeito de agir e a gente precisa padronizar isso para nacionalmente a gente poder acompanhar. E fazer com que as delegacias especiais de atendimento à mulher e aonde não tiver, serem criadas salas reservadas de atendimento, atendam por 24 horas em todos os estados. Não dá para a gente ter delegacia da mulher ou não ter atendimento especializado nos finais de semana ou à noite, que aliás são exatamente os horários onde a gente tem a maior incidência de violência. É isso. Quer comentar, Silvia? Já que bate um pouco no que você falou, fica à vontade. Eu quero. Os protocolos padronizados.
é importante que esses protocolos aconteçam de forma Estado e município, e que seja tripartite, né? Porque senão as coisas não avançam. E é uma situação assim, que eu achei muito interessante, porque tem a questão do protocolo em relação à criança e adolescente. E agora sendo criado o protocolo padronizado para a questão da violência doméstica no país. Protocolos são acordos entre partes, né? E o que vai acontecer? Esses acordos vão acontecer, mas nós, do movimento de mulheres, nós de entidades que trabalhamos a questão da violência, nós precisamos tomar pé disso. Porque isso só vai acontecer, de fato, se houver cobrança. Se não houver cobrança, ele vai ficar ali. Igual esse botão do pânico. A gente sabe que o botão do pânico funciona somente em São Paulo. Em Ribeirão Preto, eu não sei se ele funciona. Eu nem sei se tem. Se existe. Nem sei se tem em Ribeirão Preto. E essa questão da violência, gente, vou falar por Ribeirão Preto, porque é aqui que nós estamos. Em Ribeirão Preto, nós temos todas as instituições, nós temos a Delegacia da Defesa da Mulher, que foi criada na década de 80, nós tivemos a Coordenadoria da Mulher, nós temos hoje as 2 varas de violência doméstica, mas, no entanto, todos esses órgãos eles não se comunicam entre si. E deveria se comunicar através da rede protetiva, porque a rede protetiva vai estar lá dentro da rede, toda a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, vai estar lá a SEMAS, vai estar lá todas as entidades que trabalham a questão da violência doméstica. Então, assim, em Ribeirão Preto, nós precisamos ter o centro de referência de atendimento à mulher. Porque se a gente não tiver o centro de referência de atendimento à mulher, de nada adianta criar as políticas públicas. Porque alguém tem que cobrar essa política. Essa política tem que chegar na ponta. E ela só chega na ponta se, de fato, tiver quem cobre. E nós, do movimento de mulheres, nós de entidades que trabalhamos, como tem 3 ONGs em Ribeirão Preto que trabalham a questão da violência doméstica. Essas ONGs precisam estar mais atentas a essas ações do governo federal, porque cria-se. Mas como funciona isso no Estado e no município? Tem recurso? Gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar para mudar a situação da violência é a questão do recurso. Não existe recurso para desenvolver nenhuma política pública que, de fato, vai diminuir a violência doméstica. Nós precisamos de recursos, seja ele municipal, estadual ou nacional, mas nós precisamos de recursos. Porque não adianta criar a vara da violência e ter emprestado dentro da vara funcionárias da SEMAS, funcionárias da saúde, funcionários da educação. Precisa ter equipe multidisciplinar. Porque como que nós vamos dizer que existe, que funciona, se não tem uma equipe que, de fato, vai nos dar um feedback da situação? E nós, no movimento de mulheres, nós cobramos isso. Cobramos, porque não basta criar, tem que ter condições de funcionamento. Tem que criar, implantar e dar condições de funcionar. Não dá para ser dessa forma. Agora, protocolo padronizado, achei fantástico a ideia, não por ser do governo federal, mas ser uma das propostas que pode minimizar a questão do feminicídio, a questão da violência contra a mulher. Esse alerta mulher segura. Se essa mulher tem medida protetiva e esse homem tenta se aproximar, ela vai ter esse alerta aí, o alerta vai apitar, a polícia vai lá e pega ele. Exato. Sim, essas alternativas são boas, mas a gente precisa efetivar na prática. É a prática da questão que vai dar o resultado, né? Estamos com falta até de viaturas, né? Então, como que a gente vai fazer sem pessoal, sem viatura? Então, como essa demanda vai ser sanada? Exatamente. Tudo vai do recurso. Tem que ter o recurso para a questão da violência doméstica. Se não tem o recurso, não adianta criar políticas públicas. A gente só está minimizando a violência. E chega de minimizar a violência. A violência ela precisa ser combatida dentro de casa, mas também pelo poder público. E pelo poder público passa pela educação. É impossível a questão da violência doméstica não passar pela educação. Não ser uma matéria didática de dentro da sala de aula. Perfeito, Silvia.
falando em educação, já vão pensando que pra gente todo mundo indicar um livro aqui, indicar uma referência, porque mais uma vez, né, a garantia de direitos, a gente tem uma longa história de efetivação, mas o que de fato altera o cenário de um problema gravíssimo social, coletivo, é a educação em direitos. A gente ter referências, a Silvia até citou hoje a geledez da nossa Sueli Carneiro. Nós precisamos entender o que essas mulheres estão falando, como elas estão atuando. Não é brincadeira, gente. Não é simplesmente ler por ler ou querer ter uma referência. Elas abrem nossas mentes e abrem o nosso cenário para a gente poder alterar a nossa dinâmica social. Então, no finalzinho, a gente indica um livro, um texto, para a gente poder passar para quem nos assiste. Mas partindo talvez para o último tema de hoje, para não ficar tão extensa o nosso programa, porque com certeza vocês vão ver muito mais vezes a Silvia, a Gabi e a Cíntia aqui, mas a gente não pode falar de um programa sobre o direito das mulheres sem nós falarmos sobre o aborto, que nós já comentamos um pouco essa semana de uma forma mais genérica, de uma citação indireta. Nós sabemos já que temos 2 votos na DPF 442, se eu não me engano o número, me perdoe se eu errar, protocolado pelo partido da Cíntia, pelo PSOL. Já temos o voto da Rosa Weber e também temos o voto do Barroso, o voto de uma mulher branca, o voto de um homem branco, que foram votos excelentes, votos incríveis, votos históricos. O texto do voto é necessário nós estudarmos. E aqui, amigas, dentro do cenário que talvez a gente possa comentar um outro dia, sempre quando abre uma vaga nova no STF, há um movimento para que se coloque uma mulher negra no STF. E aqui nós já participamos de tantas movimentações sobre isso. Eu tenho uma amiga muito próxima, Letícia Dias, que dessa última vez ela falou: Matheus, Dias, né, a gente é muito próximo, não vai acontecer, esquece, desencana. Eu falei: Lê, a gente não vai desistir por um motivo básico. Por que um motivo básico? Uma mulher negra no STF, gente, não é uma questão apenas de representação, é uma questão óbvia e lógica. Como nós vamos descobrir, como nós vamos discutir e ter autonomia para descobrir realmente o cenário brasileiro sobre a descriminalização do aborto, a descriminalização da maconha, sendo que nós não temos uma possibilidade de um discurso realmente que respeite a interseccionalidade? Aqui, quando nós falamos, e as nossas convidadas vão falar muito mais do que eu, quando nós falamos de aborto, nós sabemos quem são as mulheres mais afetadas sobre isso. Então, como nós vamos fazer uma discussão no Brasil, um país continental, sem que uma mulher negra realmente possa contribuir efetivamente para esse debate? Então, quando nós, e esperamos o quanto antes conseguirmos mudar esse cenário, uma nova vaga pode ser aberta logo mais, mulher negra no STF não é por uma questão apenas de representação, é uma questão de a gente ter condições de discutir temas sensíveis com pessoas que efetivamente, na alma, no corpo, vivem essa situação. Então, defendo, continuarei a defender, eu posso perder, como nós podemos perder, mas eu não vou desistir, é triste, ainda mais quando os nossos aliados passam por cima da gente, mas nós necessitamos, por conta do que vocês vão escutar agora, dessa necessidade de discutir o aborto no Brasil, como a gente sempre fala. Infelizmente, quando nós falamos certos assuntos no Brasil, e o programa existe para isso, nós temos o afastamento automático das pessoas. Falou de aborto? Não quero saber, não quero escutar, não dá. Nós precisamos discutir para que pelo menos as pessoas possam ter condições de saber do assunto. Educação e direitos. Esse é o ponto. Vamos discutir, vamos conversar. Você pode não concordar com a pessoa, pode pensar diferente, como a Silvia até coloca no WhatsApp, a gente conversou. Podemos pensar diferentes, mas vamos estar abertos ao diálogo. Nós precisamos discutir certos assuntos que sejam delicados e sensíveis. O debate é muito importante, né? É isso, fica à vontade, a Silvia. gente, Cíntia. na verdade, quando você fala de uma mulher no STF negra, não é só sobre isso. A gente hoje é movida, nós mulheres, as pessoas LGBTs, as pessoas negras, as leis que são feitas para nos proteger são feitas por pessoas brancas, por homens brancos. Maioria esmagadora. Como que essas pessoas sabem, conhecem o que é que está acontecendo com a gente?
São homens brancos que decidem o que é racismo, o que é misoginia, o que é... Como que a mulher tem que ser... Cara, não é assim. Se a gente não for ouvida, se a gente não tiver representatividade, sempre as coisas vão ser feitas para homens brancos e sempre por eles. Vai ser sempre o clubezinho, fazendo as leis para si. A gente sabe como que é o Congresso Nacional. Exato. Então o sistema, ele é patriarcal e ele se blinda para continuar dessa forma. Então a nossa luta é muito importante, tá? Para a gente ter essa questão de ter mulheres no Congresso, pensar nisso. Agora esse ano é ano de eleição. Precisamos de ter mulheres, pessoas negras, representatividade do povo dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque a maioria dos nossos deputados são empresários do agronegócio, donos... Eles vão fazer lei para quem? Eles vão priorizar o quê? Então, a questão do aborto, entrando agora na questão do aborto, eu estava falando aqui com a Silvia, né, antes do programa começar. Não é assim, queremos fazer aborto, nós somos a favor. Não é sobre isso. É sobre os nossos corpos. A mulher, independente de uma lei dizendo, se ela decidiu que ela vai abortar, ela vai abortar. Porque essa é uma decisão única e pessoal dela. As pessoas ricas, o pai, a filha engravida e ele não quer, o pessoal, que muitas vezes conservadores, que falam contra o aborto, mas quando a filha fica grávida e ele quer esconder, não quer, manda a filha para uma clínica maravilhosa, resolve o problema ali e acabou. Exato. O aborto não é uma questão deveria ser uma questão de saúde pública, com um olhar de saúde pública. Tem mulher que é presa. Tem mulher que é presa. Exatamente. Por conta de aborto. É um absurdo isso acontecer. É a barbárie. É a barbárie. A mulher não tem uma decisão sobre o corpo que ela tem. Então, é muito importante a gente debater esse assunto. É muito importante a gente explicar que isso é questão de saúde pública. Não é questão de ser crime ou não. Porque não vai mudar. Não vai mudar. Se a mulher está decidida, ela vai fazer. Se a família decidiu, ou alguma coisa desse tipo, ela vai fazer. Independente se a lei está dizendo que sim ou que não. Então, o que a gente precisa vamos diminuir o número de abortos. Aí a gente entra na parte de dados, que nem a gente falou. A gente nem tem dados sobre isso. A gente não tem dados. Sem dados, a gente não consegue trabalhar. Se a gente tivesse, por exemplo, dados de quantidade de aborto, a gente poderia fazer uma campanha. Por exemplo, vou dar um exemplo, o cigarro. O cigarro tem inúmeras leis que legislam, né, para o tabaco, ensinando, coloca lá fotinho, isso faz mal para a sua saúde. Então, assim, levar também condições para a mulher, contraceptivos, a educação sexual também passa por isso na criança, né? A criança saber ter acesso a informações de contracepção, o quanto que é a responsabilidade de você ter um filho. Então, essas questões precisam de passar pela educação também. É muito importante isso. Porque não é assim, nós queremos fazer aborto. Não é isso. Não é isso. É um buraco muito mais fundo. Perfeito. A gente tem que debater como conscientizar, como não ter esses problemas de mulheres morrendo porque fizeram um aborto, às vezes, caseiro, porque procuraram clínica clandestina. Como que isso não... fazer para que isso não aconteça? Conscientização, educação, mostrar que meios que você tem, você pode ter isso, 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 você pode seguir esses caminhos. Que tem a adoção, que tem isso. Mas isso tem que ser uma escolha. E tem que ser educado, isso tem que ser levado para a mulher.
E desde pequenininha. É isso, perfeito. Gabi. Quando a gente fala, né, dessa questão de saúde pública, ela atinge as mulheres periféricas e pobres, né, Cíntia? Porque principalmente. as mulheres que têm condições de realizar um aborto numa clínica, né, que são mais abastadas, elas o fazem também. A gente sabe que faz também. E é uma grande hipocrisia da sociedade, né? Que muita gente sabe qual é a realidade, né? Quando a gente está falando isso, a gente está falando de saúde pública. A gente tem classe social nessa questão. A gente tem cor também, né? Raça, né? As mulheres pretas são as que mais sofrem também, né? As periféricas. Então é uma questão de saúde pública, né? De direitos humanos, né? A gente tem que olhar por esse lado mesmo. A gente fala, né, que quando se os homens, né, fossem atingidos em certas questões, elas já seriam resolvidas, né? Há muito tempo. Então a gente está falando de um caso de machismo e misoginia e do patriarcado, né? Isso ainda não foi levado a debate, não foi solucionado da melhor forma, porque estamos falando de mulheres, né? Mais uma vez. Perfeito. A gente tem uma questão que as mulheres as pessoas dão menos voz às mulheres. Ou, às vezes, a gente fica falando sobre assuntos, a gente debate, faz atos, protestos. A gente fala, como é a questão da rede social. A gente fala muito com relação às crianças, pedofilia, tal. Aí, eu vou dar só um exemplo, Felca, muito legal o vídeo que você fez da adultização, que viralizou e deu uma conscientização, mas é um assunto que nós debatemos há muito tempo. E parecia que que ele estava contando a maior novidade do mundo. Né? O Felca apareceu com a grande novidade, as crianças estão sendo abusadas. Sabe? A gente fala muito, a gente debate, só que a gente precisa ser ouvida. A gente precisa muito ser ouvida. Porque isso que acontece no cotidiano, das mulheres serem mortas, vou lá, na delegacia da mulher, tem um papel que o cara não pode chegar perto de mim. Ele não tem medo desse papel. Isso é verdade. Mais que verdade, infelizmente. Silvia, Né? pra gente caminhando pro final, seu comentário sobre o aborto primeiro. Vamos falar sobre essa situação delicada, como as meninas já comentaram um pouco. Então, em relação ao aborto, antes de eu me posicionar, eu preciso colocar duas situações. Eu não sei quanto tempo faz, mas vocês se lembram do caso daquela menina que ela precisava fazer um aborto e que a juíza pediu para que a mãe ajudasse a menina a aguentar mais um pouquinho para que a criança nascesse? Vocês se lembram disso? Sim. E depois essa juíza acabou sendo punida. Gente, que mãe em sã consciência que teve uma filha que foi violentada vai aceitar ter um neto fruto do estupro? Quando? É outra violência, né? Não, gente, para. É uma outra violência, Isso não são existe. camadas de violência. E uma outra situação que me chocou, mas isso já faz mais de 40 anos, eu trabalhava com uma colega que ela estava grávida de 8 meses e ela fez um aborto. De 8 meses ela fez um aborto. E eu não imaginava que essa moça estava passando por situações tão complicadas para ela poder fazer aborto. Porque quando uma mulher faz o aborto, gente, ela não está fazendo um aborto porque ela quer. Há vários fatores atrás daquela situação e que precisa ser entendido e compreendido pela sociedade. É por isso que a gente fala que o aborto é uma questão de saúde pública, sim. E sabe quem é que mais impede essa discussão nossa de avançar? São as mulheres evangélicas. As mulheres evangélicas não entendem que é uma questão de saúde pública. E vai negar que as evangélicas também não fazem aborto. Não estou induzindo a nada. certeza. Mas a gente sabe o que acontece, gente. Isso é uma Por que realidade, a gente né? vai jogar essa situação para debaixo do tapete? Vamos discutir. Vamos falar a real.
Gente, no Brasil, no nosso país, é quase 800 mil abortos por ano. Ao passo que, se essas mulheres tivessem uma prevenção adequada, nós não teríamos tudo isso de aborto no nosso país. Falta, sim, política pública para essa questão. E o nosso governo não vai conseguir discutir, porque a bancada evangélica, a bancada evangélica da bala e do outro, não vai aceitar que faça a discussão. Não vai aceitar. Eles não concordam. Usufruem, mas não concordam que seja feita a discussão. E é isso também que a gente precisa discutir. Quando a Cíntia fala que a gente precisa discutir, precisa mesmo. Tem que discutir com a mulher negra, tem que discutir com as mulheres periféricas, tem que discutir dentro dos conselhos, porque, gente, os conselhos municipais hoje são eles que têm o controle social. Mas podem observar, a maioria dos conselhos, os membros de conselhos, às vezes não conseguem fazer uma discussão mais aprofundada em determinados assuntos. Até porque, antigamente, na década de 80, quando a gente criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a gente atuava de forma forte dentro do Conselho da Mulher. E a gente hoje não faz essas discussões mais aprofundadas. Eu não sei o motivo, mas não acontece discussões aprofundadas. Aborto é uma discussão que é fora de contexto. Quem discute aborto são as mulheres feministas. Mulheres e mulheres negras feministas. Do contrário, essa discussão não acontece. Não por não ser importante, porque é importante sim. Não acontece porque as mulheres acham, muitas delas, acham que não é importante discutir uma questão tão tabu, íntima. né? Íntima. Íntima até que ponto? Até o meio da página, né? Que é uma questão que não pode ser discutida abertamente. Mas nós precisamos discutir. Porque 1 milhão de abortos por ano é muita coisa, né? Vamos conversar sobre isso também. Não sei se vocês viram, eu vi um caso de uma criança que... eu lembrei agora que você falou, da juíza. Uma criança no Rio Grande do Sul foi abusada, grávida. Aí uma ONG religiosa pegou a mãe e a criança e falou, não, vamos terminar, deixa nascer, né? Depois vai para adoção. Não, deixa a criança nascer e, assim, falta tão pouco essa questão. Aí a criança nasceu, a menina, uma criança teve uma outra criança, foi mãe de uma outra criança. Aí, essa hora o pessoal desaparece. Aí já nasceu. Depois que nasceu, o pessoal desaparece. E é aí que está a hipocrisia, né? Que você estava falando. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia. A criança, depois de nascida, ela não tem mais valor. Não. A gente costuma dizer que eles não são pró-vida, eles são pró-nascimento, né? Porque a vida mesmo da criança, para eles, não importa. Pró-nascimento, porque depois do destino, Deus cuida. Depois o Estado só vai gastar com essa criança se for para aprender, quando ele tiver... Essa criança que corre atrás da meritocracia. Infelizmente. E é realmente essa diferenciação, né, Rafones? Pró-vida e pró-nascimento. O importante não é nascer e ter uma vida digna e ter uma condição de ser uma pessoa que vai ter uma socialização, vai ter uma comunidade, como bem a Silvia comentou hoje. A gente precisa enxergar a sociedade comunitária em todos os sentidos. Todos os sentidos. E é bizarro porque nós somos um país dos povos originários e os indígenas são comunitários em tudo. Absolutamente tudo. A mulher indígena não se sente sozinha de forma alguma, porque ela tem uma comunidade. A criança que nasce ali, naturalmente, nasceu, ela tem ali a sua descendência direta, mas ela é cuidada por todas as mulheres, por todas as pessoas daquela comunidade. Então, é realmente essa diferenciação. Eles querem falar sobre o nascimento, não sobre a vida, porque nascer não é a mesma coisa que ter uma vida digna. É importantíssimo a gente pontuar isso mais uma vez. Vamos discutir, vamos debater, vamos conversar, por mais que nós pensamos diferentes, por mais que nós temos posicionamentos completamente diferentes, a gente só vai conseguir caminhar um pouquinho, gente, a partir da dialética. A verdade absoluta não existe.
Agora, uma verdade construída em várias mentes, em várias mãos, pensando aos poucos, aí a gente consegue evoluir um pouco. Então, partindo até para o final, Rafones, vamos passar o vídeo do governo federal com a música da nossa inesquecível, e para mim, realmente ela é a minha deusa, que tem um quadro dela na minha casa. Tive o prazer, ainda bem, no final da vida de corpo dela, assistir no Forró da Lua Cheia, a nossa Elza Soares, que realmente foi maravilhosa. Foi um show inesquecível. Vamos passar o vídeo dela. Maravilhosa nisso. Vou pôr. Antes de eu passar o vídeo, só lembrar uma frase que eu vejo muito a Paty usar. Para quem está assistindo e não sabe, Patiana é minha companheira e ela atua na rede de proteção da criança aqui em Ribeirão, por ser conselheira tutelar. E ela usa muito um provérbio africano, apesar de não ser uma mulher preta, que diz que é preciso uma aldeia toda para educar uma criança, né? Então, parte disso vai ao encontro disso que o Matheus colocou aí. E essa frase é muito importante, porque ela vai de contra o que a gente tem hoje de cultura no Brasil. Isso. A maioria dos lares, mais de 50% dos lares, são de mulheres que estão à frente desses lares. Sim. Sozinhas. Exato. Sozinhas. Sem ter uma coletividade, sem ter apoio nenhum. Isso é pesado. É pesadíssimo. Matheus, agora só pra gente combinar aqui, então a gente volta depois do vídeo pra se despedir ou se despede agora? Não, a gente volta depois do vídeo, mas até antes de passar o vídeo, um ponto importante que a Silvia comentou, as meninas também, quando nós falamos do fim da escala 6x1, por que as mulheres são as mais afetadas, especialmente as mulheres pretas? Por conta de algo que eu não posso falar de um programa sobre o Dia das Mulheres, minhas amizades da Defensoria Pública não vão me deixar em paz. A própria Defensoria Pública ela já conseguiu, em alguns estados, e principalmente no Paraná, conseguir reduzir a pena de mulheres presas, mostrando ao judiciário o seguinte: judiciário, nós reduzimos pelo trabalho, pelo estudo, mas calma aí, e essa mulher, ela trabalha em casa? A economia do cuidado, que é esse trabalho que as mulheres fazem dentro de casa, é um trabalho invisível. Sustenta o capitalismo. Que sustenta o capitalismo. É o maior PIB do mundo. É o maior PIB do mundo, porque ele é gratuito. Então todo o tempo gasto, já que tempo é dinheiro, isso todo mundo fala, e o tempo gasto da mulher para fazer essas tarefas domésticas que aí houve, né, essa questão social de delegar a elas e dizer são vocês que precisam fazer, é de vocês. Acho que até uma questão que se tornou natural dentro de uma casa é a mulher que tem que fazer mesmo, e é isso. E esse trabalho invisível é o maior PIB do mundo. Se a gente fosse remunerar as mulheres por isso, e talvez um dia, se a gente for avançar, né, Gabi, de uma forma civilizatória, aí, meu amigo, realmente a nossa sociedade poderia mudar. Então nunca vamos esquecer desse trabalho dentro de casa invisível, não remunerado, que é a economia do cuidado, e vamos olhar principalmente amizades do judiciário para as teses que estão sendo colocadas em vários tribunais. Há redução de pena, sim, para mulheres que estão trabalhando dentro de casa, porque isso é um trabalho. Então vamos lá pro vídeo. Bora. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, O estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. É isso aí. É isso. Então, fazendo a rodada de despedida, Cíntia, Gabi, Silvia, já que a gente conversou bastante sobre educação de direitos, vamos também, além de despedir, fazer uma indicação de algum livro, de algum filme, de algo que a gente possa ofertar a quem nos assiste. Vamos lá, Cíntia.
filme, né? Na verdade, tem uma série muito boa que tá, eu acho que na Amazon. É tudo culpa dela. Ótimo. Assistam, que você vai entender o peso desse trabalho invisível da mulher, do cuidado, que tá sempre... Enfim, é muito bom. E, na verdade, eu trouxe aqui um livro, porque nós estamos, agora nesse mês das mulheres, inclusive tá na agenda, né, do 8M, o nosso Clube do Livro, que a gente vai fazer, eu vou mostrar aqui o livro, que a gente vai fazer o Clube do Livro, é gratuito, tá? Você pode, a pessoa que estiver assistindo, você pode entrar no Resistência Feminista RP no Instagram, e tem o Clube de Leitura Resistência. Lá tem o link para você participar, tá? A gente acredita nesse feminismo para os 99%, que o feminismo é para todos, é uma ferramenta que é para homens, mulheres pretas, trans, todas as pessoas têm que estar englobadas dentro do feminismo. Porque o feminismo, ele não é... Muita gente fala, é o contrário do machismo. Pelo amor de Deus, não é. O feminismo é uma ferramenta que a gente tem para poder mudar e deixar as coisas mais iguais. Para a gente poder ter mais paz na nossa vida, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, a gente pensa nesse feminismo interseccional, né, que fala em gênero, classe. É muito importante a gente falar sobre isso. Então, queria convidar todos e todas para participar do Clube do Livro, né, que já a gente vai ter agora no dia 11, a partir do dia 11, Perfeito. No mês da mulher. Muito obrigado pela participação, Cíntia, por sempre colaborar com a gente. E fica o convite para todo mundo participar do Clube do Livro da Corrente Resistência aqui do pessoal de Ribeirão. Gabi? Muito boa a série que você indicou, eu assisti. Nossa, e é difícil assistir, né? Ela é um pouco pesada, mas ela é necessária, é muito boa. Eu quero indicar um livro novo, eu acabei de comprar também esse livro, começar a ler agora. Feminismo, Família e Reprodução Social, né, da Daniele Jardim da Silva. Não sei se dá para ver aí também. Essa capa. A sua é outra câmera, o Gabi. É aquela ali. Essa de aqui? Frente. Não, de frente para você. Isso. Acho que não dá para ver mais ou menos a capa, né? A cor e o desenho. É muito legal esse livro também. Vai falar sobre a questão da reprodução social, os papéis, né, da mulher dentro da família, da sociedade também. É muito bom, indico bastante esse livro. Comecei a ler agora. Obrigado, Gabi, pela participação, pelas suas falas, e com certeza a gente vai precisar de você muito mais vezes para colaborar aqui com a gente. Muito obrigado, de verdade, viu? Eu que agradeço. Silvia? Olha, como não poderia deixar de ser, a minha sugestão é o Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Eu estou lendo esse livro pela terceira vez, mas cada vez que eu leio eu acho um pontinho lá que é interessante para mim. E tem um filme da Netflix chamado Maria a Caprichosa. É a luta da mulher negra. E ela foi a primeira mulher que fundou o Sindicato das Empregadas Domésticas, acho que foi na Colômbia. E olha, gente, é muito interessante a luta, a persistência que a Maria tem para poder conseguir fundar o Sindicato das Empregadas Domésticas. Mas, na realidade, ela não tinha intenção de fundar sindicato nenhum. Ela queria ser professora. E, no entanto, foi ela quem criou o primeiro Sindicato das Empregadas Domésticas na Colômbia. Obrigado, Silvia, pela sua integração junto à sociedade de Ribeirão, pela sua atuação proativa, né, como co-vereadora, e por sempre estar puxando atos para lá e para cá, reuniões, e a gente continua. Então, para finalizar, falando um pouco até da nossa querida Carolina Maria de Jesus, do Quarto Despejo, Tambaú, minha cidade natal, vai receber, eu espero que esse ano ainda receba primeira feira do livro, e né, nas conversas entre o Movimento Cucarate, que a gente organiza lá, juntamente com o Compir, que é um conselho de igualdade racial em Tambaú, muito forte na região, que faz, que a gente tem que prestar atenção, porque a gente promove lá uma festa afro gigantesca, muito forte,
O combinado seja esse ano, a gente pretende ser esse ano com apoio da prefeitura, também apoio de parlamentares. Primeira Feira do Livro de Tambaú da história será em homenagem a Carolina Maria de Jesus. E vamos tentar organizar uma forma de espalhar o livro dela e realmente distribuir o livro dela para muitas pessoas. Muito importante isso. Muito importante. Não é um livro fácil, realmente é um livro indigesto. Dói, é complicado. Então, para mim, como homem branco, já dói. Para vocês, já é indigesto. Eu vou fazer uma indicação de uma pessoa que realmente abriu a minha cabeça não só para entender o feminismo negro, mas realmente para entender a América Latina, né, na sua ideia dessa Méfrica Latina, que ela realmente coloca o porquê de nós sermos latinos e o porquê realmente o nosso espírito latino vem da união da África, de África, junto com a América Latina, por isso que é a Méfrica Latina. Puro feminismo negro, afro-latino-americano, da Lélia Gonzalez. Ela não é simplesmente uma autora ou uma escritora, ela é uma das pessoas mais importantes da história desse país. Sim. Então, Lélia Gonzalez, infelizmente, já não está mais conosco, mas Carolina Maria de Jesus também não, mas nós temos Sueli Carneiro, nós temos Conceição Evaristo, e eu vou terminar esse programa dizendo o seguinte: é um absurdo, é uma vergonha desse país que a Academia Brasileira de Letras não tenha Conceição Evaristo, não tenha Sueli Carneiro, enquanto nós tivemos Sarney. Meus amigos, é uma falta de respeito e uma falta de consideração. Então, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, infelizmente não conheço vocês pessoalmente, mas saibam que a gente defende o nome de vocês para realmente vocês possam ser homenageadas em vida por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês ainda fazem. Então, obrigado a todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir, e logo menos as nossas convidadas retornam para o nosso programa. Obrigado, Rafones, obrigado, Zé, e vamos para a TV APOESP para mais um programa inédito, sexta-feira, programa inédito da APOESP. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Valeu, boa noite a todos e todas. Vamos aí. No programa desta semana, você vai acompanhar a luta dos professores na Assembleia Legislativa. Vai rever a audiência pública oficial sobre o PL 1316 e vai saber mais sobre educação antirracista. Confira. Os professores estão se mobilizando para convencer os deputados a não aprovarem um projeto de lei 1316 que retira direitos e acaba com a carreira do magistério público. Quem explica é a professora Bebel, primeira presidenta interina da APOESP. Nós estamos aqui na casa, vocês viram, tem a presença de professores aí andando pelos corredores, para tratar do projeto 1316, esse projeto que vai, mais uma vez, vai ter uma outra reforma administrativa na gestão e cria injustiça sobre professores, no que diz respeito à avaliação de desempenho punitiva, no que diz respeito a não ter direito, ter uma falta para poder ir ao médico, no que diz respeito à forma de evolução, enfim. Eu pergunto para Vossa Excelência, que é da polícia, seria legal na polícia ter avaliação de desempenho para ter reajuste, senhor deputado, senhor presidente? Eu acho que os senhores não concordariam com isso. Mas essa política de subsídio que está aí colocada, ela abre esse precedente, mas se o governo quiser, não precisa. Você pode colocar elementos de evolução na carreira que não necessariamente seja só avaliação de desempenho. O tempo de serviço denota conhecimento. O senhor, quando começa uma profissão, o senhor atua no primeiro dia, depois no segundo, no terceiro e no 10º dia, o senhor sabe como é que o senhor está. Experiência é necessária e isso é retirado, inclusive, desse PL 1316, que é um ataque frontal. Eu não gosto de ameaçar com dizer, olha, se votar não volta, mas eu acho que é muito impopular nesse momento o governador jogar na casa projeto de lei desse que mexe com vida de professores, professoras e que vai deixar para os senhores, quer dizer, os senhores poderão deixar uma marca muito triste na educação do estado de São Paulo. Muito obrigada. Na semana anterior, a Alesp realizou uma audiência pública oficial sobre o tema.
onde representantes da categoria manifestaram seu descontentamento. É lamentável que nós professores do Estado, professoras, tenhamos que vir aqui. Nós o que queríamos, finalmente? Nós queremos o cumprimento da jornada do piso, nós queremos a redução do número de alunos por sala, nós queremos o atendimento decente das pessoas com deficiência nas escolas, nós queremos uma escola com estrutura e chegamos aqui para ver um PL 1316 aumentando a intensidade do assédio sobre aqueles que sustentam a escola pública, que são os professores e professoras do Estado de São Paulo. Esse projeto que vem aqui com essa carinha de transformar, de melhorar, é um projeto reacionário e é um projeto que vem nas demandas desse governo Tarcísio. Ele já entrou de forma equivocada nessa casa. Por quê? Ele veio agora no final do ano, no regime de urgência, um projeto que trata de 200 mil professores do Estado de São Paulo. Tinha que haver inúmeras audiências públicas, debater com os sindicatos, com as entidades, está aqui a Udemo dos diretores, está a Bebel da POSP e tantos outros sindicatos deveriam participar ativamente da construção de um projeto que mexe com a carreira profissional. Isso é a ponta de um iceberg, minha gente. É um projeto que começa com a educação e não se iludam, vai se estender para todo o funcionalismo público e vem o efeito cascata. Todos os municípios do Estado de São Paulo, vocês têm dúvida disso? Então, minha gente, o que está aqui hoje é um fim de governo pífio, um governo que não veio mostrar o que tem de projeto, porque não tem projeto para educação. Nós estamos no último ano do governo Tarcísio, sem nenhuma melhora nos índices educacionais, sem uma proposta clara para a melhoria da qualidade do ensino e para a valorização profissional. Políticas de escola cívico-militar, que vocês já viram a lambança que foi, assim que foi colocado. Retira 11 bilhões da educação, escolas de lata, como já foi colocado aqui. Então, não tem política para a educação. Há uma divergência entre aquilo que é apresentado e aquilo que realmente o projeto traz, né? Na exposição de motivos há essa ideia de valorização, meritocracia, transparência, mas a prática, desde a tramitação do projeto, é para evitar debate. Então isso significa tramitação em regime de urgência, esvaziar a capacidade de discussão do legislativo, a recusa em ouvir as entidades do magistério que não participaram da formulação desse projeto. Então, assim, em toda a extensão do projeto, um ou outro aspecto pontual que pode ser falado com muito empenho interpretativo, que é a valorização, porque o escopo do projeto é de punição, é de monitoramento, é de fragilização, é de retirada de direitos somente conquistados. A POSP, como as outras entidades, são instrumento de lutas até para que a gente consiga fazer essa ressonância na sociedade. Nós vamos precisar dos estudantes, sim, eles têm que estar conosco, porque isso não vai significar melhoria da qualidade da educação. No dia 6, ele tem que ser o dia marcante, é o dia D, é o dia que nós vamos definir greve, porque da forma como está, nós não podemos ficar. Eu acredito que um debate qualificado nas nossas bases, com os deputados, deputadas, de forma bem pedagógica, eles vão entender que eles vão para uma eleição e podem não voltar. Foi assim com a história do confisco, quando apoiou a carreira e derrubou a nossa carreira através do subsídio, aconteceu, eles não voltaram. E a gente tem que, de forma muito altiva, dizer, retira o PL 1316 de 2026 da pauta. No próximo programa, você verá uma cobertura completa sobre a Assembleia de sexta-feira, dia 6 de março. No portal e nas redes sociais da APUESP, você já pode saber o que foi decidido. Corre lá! A educação pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra o preconceito. Nesta matéria, você vai conhecer uma pesquisadora que aponta algumas práticas pedagógicas para combater o racismo estrutural. Só quem sofre com o racismo pode dizer o quanto ele marca a vida de uma pessoa, ainda mais quando se é criança. Principalmente o toque, o contato físico, essa troca de afetos. Então, crianças negras são crianças que normalmente recebem menos esse cuidado. Então, tem toda uma delicadeza no cuidado, todo um trato ali de higiene também, principalmente. Então, isso vai reforçando estereótipos que vão crescendo com essas crianças, principalmente neste lugar de aceitação do corpo, de como se vê, né, de se tocar mesmo, no sentido de aceitar abraço, entender esse merecimento de afeto, assim como todas as outras crianças.
Foram suas experiências de infância que motivaram Fabiana a elaborar a pesquisa Corpografias Negras, Afetividades e Pedagogias Emancipatórias em Práticas Antirracistas. O trabalho propõe mudar as formas como negros são representados na escola. Propostas pedagógicas que sejam positivas, que tragam representações positivas. Então, quais são os livros que estão sendo tragos para dentro da sala de aula? Quais imagens aparecem nesse material didático? O chamado racismo recreativo precisa ser combatido desde cedo. Ele pode se manifestar de forma intensa na adolescência, diante das necessidades sociais dos jovens. Que é onde entram as brincadeiras, as piadinhas, que são pejorativas, mas com a necessidade ali, o desejo de pertencer ao grupo, muitos adolescentes relevam isso. Mas isso fica como um marcador psicológico da autoestima que gera prejuízos ao longo do tempo. Para a Fabiana, além de mudanças nas práticas pedagógicas, também é preciso dar atenção à representatividade no próprio corpo docente das escolas. Ter um pouco mais dessa atenção em deixar esse grupo de docentes, de gestores, mais misto, para que tenha uma representação e que essas crianças e adolescentes possam se imaginar ocupando diferentes lugares. Não só como nós vimos por muito tempo, vendo a sua representação de imagem estética somente em faxineiras, na parte operacional, porteiros dessa escola. O trabalho de Fabiana foi vencedor no 5º Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos, Unicamp e Instituto Vladimir Herzog. Pesquisas como essa são importantes para que o ideal de uma sociedade mais igualitária deixe de ser apenas um sonho e se torne uma realidade. Para trabalhar com identidade de um jeito positivo, para trabalhar a cultura e história africana, que perpasse por todas as disciplinas escolares, não só no mês de novembro, para falar sobre o Zumbi, para falar sobre o Quilombo dos Palmares. O programa de hoje fica por aqui. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Uma saudação especial para as mulheres pelo dia 8 de março. Até a próxima semana.